Vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos estudando a introdução número 8, porque a número 7 nós fizemos anteriormente, até com PPS, né? Então, hoje, dia 17 de novembro, já quase se aproximando do Natal, nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos e estamos na introdução, na introdução número 8. Então, vamos começar fazendo a leitura e, se houver necessidade, a gente vai usar o PPS, porque eu fiz alguns slides para algumas partes, não dessa introdução, mas da outra, e aí a gente vai parando, entrando com o ecrã, para poder complementar. Então, estamos aqui, introdução de O Livro dos Espíritos, item 8. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados, de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Li esse parágrafo e lembrei de quem? Paulo de Tarso. Olha aí, não é isso? Porque realmente, quando nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, a gente se depara, eu me lembro quando eu comecei a estudar o livro, com uma imensidade de informações, de conhecimentos que nos deixa totalmente assombrados. Até hoje, já há 20 e poucos anos dentro da doutrina, a cada dia, e você vai estudando, você vai mergulhando, e você diz, meu Deus, aonde é que isso para? Aonde eu vou encontrar o the end, o final disso? Não existe um final, não é verdade? Porque o conhecimento é infinito. As revelações, conforme o homem vai evoluindo, as revelações vão chegando. Então, a cada dia que você vai estudando, você se depara com um manancial de informações, de conhecimentos, que se a gente não tomar cuidado, a gente até se perde. Porque você fica querendo estudar tudo ao mesmo tempo, não é? E não dá conta. É filosofia, é religião, é ciência. Então, você fica... Eu, quando comecei na doutrina, eu comecei pelo Evangelho. Para mim, foi a melhor coisa. Eu comecei pelo Evangelho, fiquei muitos anos estudando Evangelho. Aí, depois que eu comecei a mergulhar, partir para a filosofia, para a parte científica, para a parte da mediunidade, né? Então, mas são tantas frentes de trabalho, de conhecimento, que se você quiser abraçar tudo de uma vez, você vai ficar perdido. Então, a gente tem que tomar cuidado como é que a gente vai começar a estudar essa doutrina. Então, ele disse aqui, ela nos lança de súbito, numa ordem de coisas tão nova quão grande. Agora, isso só pode ser feito com utilidade, aí por isso que eu me lembrei de Paulo de Tarso. Porque também, quando Paulo se depara com Cristo na estrada de Damasco e começa a ter acesso aos pergaminhos com os escritos de Mateus, né? Ele começa a ver o mundo, a descobrir coisas que ele até então não tinha visto. E aí ele diz aqui, isso só pode ser feito com utilidade por homens sérios, e Paulo era seríssimo, perseverante, não há o que questionar, livres de prevenções, olha o trabalho dele junto aos gentios, aos pagãos, e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. É Paulo aqui, né? Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, aqueles precipitadamente, levianamente, sem tudo ter vistos. Então, como qualificar alguém que chega e critica a doutrina sem conhecer o mínimo?
dela. Só pode ser, como ele usa aqui, né? Uma pessoa irresponsável que vai julgar. Aí eu me lembrei de Lombroso, César e Lombroso, quando ele tem certeza de que os fenômenos verdadeiramente existem, e ele afirma, como nós vimos na aula passada, que ele estava triste por ter ficado tanto tempo criticando uma doutrina que ele agora tinha certeza que ela era verdadeira. Então eu me lembrei disso, o quanto ele ficou entristecido, né, de ter criticado. E somente agora que ele tinha tanta certeza, que ele tinha feito os estudos, ele tinha certeza absoluta que aquilo. Então ele fica triste, eu perdi tanto tempo criticando algo que era verdade. E aqui ele vai dizendo assim, que levianamente, sem ter tudo visto, que não imprimem, olha as observações que vão sendo feitas aqui, né? Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, né, precipitadamente, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Recado para todos nós. Recado para todos nós. Não tem como estudar essa doutrina sem continuidade, regularidade e recolhimento indispensáveis. Esse recolhimento ele chama de, seria a responsabilidade. Seriedade. Então ele está mostrando aqui. Sem continuidade, sem regularidade e sem recolhimento indispensáveis, não há como estudar a doutrina espírita. Então, isso é um recado não só para os contraditores, mas também para nós, até mais para nós que somos os que nos dizemos espíritas. Porque tem gente que quer ser espírita apenas de fim de semana. Criticavam tanto aqueles, chamavam, né, tem uma expressão que não é muito bonita, mas que as pessoas usam para os nossos irmãos católicos, baratas de igreja. Aqueles que vão à igreja só para assistir missa e receber a comunhão e vão embora. Aí criticam os nossos irmãos católicos. Mas nós temos muitos irmãos espíritas que fazem a mesma coisa. Só vão à casa espírita para assistir palestra, receber o passe e tomar água fluidificada. E ainda se vem no direito de fazer críticas, considerações àqueles que estão trabalhando, divulgando a doutrina. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. É aquela parábola da trave no olho. A gente critica o irmão evangélico, que dizem que ficam na praça gritando no ônibus com a Bíblia debaixo do braço, né? Nós vemos muito isso. E muitas vezes, na casa espírita, nos estudos, às vezes eu via alguns companheiros que quando a gente ia fazer algum estudo e entrava em algum ponto polêmico da doutrina, onde os nossos irmãos evangélicos têm um modo de ver diferente, vinha-se aquele comentário, mas os crentes, os evangélicos, isso e aquilo outro. Mas são rápidos em querer tirar o cisco do olho do outro, mas não veem a trave que está no seu próprio olho, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, deixar cada um seguir lá o seu trabalho e nós buscarmos fazer o que os espíritos dizem aqui, Kardec também. Não há como, né, falar da doutrina sem fazer um estudo contínuo, regular e responsável, né? Sério. Continuando aqui. Ainda menos saberíamos dá-los alguns
que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco, engraçado, né, nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão o direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Então, se você não acredita, não está interessado, não se preocupe com ela, né? Deixe de lado. Não fique criticando aquilo que você não conhece. Não está interessado, não tem problema. Espiritismo, ele não fica na porta das casas espíritas, o espírito ficar recolhendo adeptos. Não tem esse interesse. Se você está satisfeito na sua religião, seja ela católica, ótimo. Se você é pentecostal e você está satisfeito com a sua religião, maravilha. O espiritismo não fica buscando adepto. Agora, se você não tem religião, ou aquela religião que você professava não atende às suas aspirações, não está atendendo às suas questões, às suas dúvidas, aí sim você pode vir conhecer a doutrina, e quem sabe ela não responderá às suas dúvidas, né? Então, o Espiritismo está aí para aqueles que ainda não se encontraram, que não têm que têm muitas dúvidas, que estão procurando algo sólido, mas aquele que está feliz e satisfeito na sua religião, que ele continue feliz e satisfeito nela. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. É outra frase que a gente tem que deixar bem registrado na nossa mente. O que caracteriza um estudo sério é a regularidade que se lhe dá, é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes? Então, ele pergunta, será de se admirar isso? Que a gente não tenha nenhuma resposta equilibrada, sensata, quando essas propostas são feitas ao acaso, a queima-roupa? Demais sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, quer dizer, para ser esclarecida, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Então, muitas vezes, a pessoa pergunta alguma coisa sobre a doutrina, uma coisa bem complexa sobre a doutrina. E aí ela quer uma resposta direta. Mas não é possível dar essa resposta se a pessoa não tem um conhecimento básico do assunto. Ela não vai entender. De repente a pessoa pergunta sobre uma questão sobre o perispírito. O que é perispírito? Mas ela não acredita do espírito. Ela não sabe o que é reencarnação. Ela não tem noção de nada. É igual o famoso... exemplo melhor que isso. A pessoa chega... eu não conhece nada de doutrina. Nunca ouviu falar em Allan Kardec. Pensa que é aquele jogador que acho que era do Vasco, Allan Kardec. É Allan Kardec, que joga do Vasco? Né? Então, não tem a mínima noção. Aí ela chega, eu gostaria de estudar uma obra espírita. Aí o companheiro, né? Eu tenho um livro ótimo para você estudar. Qual? Memória de um Suicida. Vai estudar Memória de um Suicida. Você vai adorar. Você vai adorar. É ótimo.
Ou então tem Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, é outra obra maravilhosa. Ou então pega um livro assim, uma obra de Joana de Ângeles. Gente, você vai mandar a pessoa estudar memória suicida? Ou então diz assim, eu tenho uma... Nosso Lar, começa por Nosso Lar. A pessoa não conhece nada de doutrina. Aí tem gente que adora dar Nosso Lar de presente para a pessoa que não sabe nada de doutrina espírita. Não dá. Eu digo mesmo, até o Livro dos Espíritos é complicado para uma pessoa que não conhece nada. Começa pelo Evangelho, né? A pessoa chega à casa espírita, eu não conheço nada, me disseram que era para vir na casa espírita. Eu quero estudar, quero conhecer. Aí você bota o cara no curso. Não, nada de curso, palestra pública, né? Indica a pessoa, olha, temos palestras públicas. Não coloca a pessoa direto de um curso, não, porque curso necessita de regularidade, ter a obra, e dependendo do curso, né? Aí você vai indicar o quê? Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângela, André Luiz, fica complicado. Então, assistir palestra. Depois de um certo tempo que a pessoa está assistindo palestra, que palestra normalmente é evangelho, aí a pessoa gostaria de fazer um curso ótimo, vai fazer o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a pessoa assiste o curso de... e agora? Já tem. Agora eu posso até orientar você para um livro dos Espíritos. Aqueles cursos mais suaves. E nesse inteirinho a pessoa vai adquirindo conhecimentos. Né? Então, a coisa tem que ir devagar. Então, eu quero dizer aqui, como é que você vai dar uma resposta de um tema complexo para uma pessoa se ela não tem uma base? Não vai dar, ela não vai conseguir. Então, eu quero dizer aqui, demais sucede frequentemente que, por complexa, uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. É preciso ter uma ideia de uma base para você compreender coisas mais complexas. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Tem o livro do Kardec, que é o Espiritismo, não tem? Onde ele tem ali, ele faz um discurso com os contraditores, e ali ele vai conversando, falando. Então, é por aí que a gente começa. É preciso estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Foi o que ele falou aqui no início. É preciso ter continuidade, regularidade e recolhimento indispensáveis. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Eu vou buscar um sábio e fazer perguntas para ele sobre física quântica. Não entendo nada de física quântica. Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. E é aí que tem o problema da pessoa se tornar um descrente. Você pega uma pessoa que não tem conhecimento de nada, entrega para ela um livro de André Luiz, ela vai muitas vezes rir depois que ela lê. Isso aqui é uma ficção científica? Isso aqui é um Júlio Verne?
cara fala de... Como é que é o nome do ônibus? Eu esqueci agora. O ônibus. Aeróbus, né? Psicoscópio. O cara vai rir, vai dizer, isso aqui é água com a... É uma ficção científica, tá brincando comigo? É isso que vai acontecer, né? O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mais exatamente como se procede entre nós. Deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Então, quando nós vamos à casa espírita fazer estudos, nós estamos agora na casa espírita fazendo estudo, cada um na sua casa, a casa se torna uma extensão da casa espírita. Então, vocês que são trabalhadores do Bezerra de Menezes, a casa de cada um de vocês, do Félix, da Marinéia, da Carmen, acaba de se tornar, hoje, a partir das 17 horas, uma extensão da casa de Bezerra de Menezes. Quem é do CEOI, Ana, Irani, Iraci, Verinha Ercert, a casa acaba de se tornar uma extensão do CEOI. E nós que somos da casa de Francisco, nosso lar é uma extensão da casa de Francisco. Então nós estamos na casa espírita. E as espiritualidades das nossas casas estão próximo a nós, ao nosso lado. A gente tem que acreditar nisso. Então, quando nós estamos estudando, nós estamos aqui fazendo um curso de doutrina com os espíritos, que estão nos intuindo, nos dando as orientações. Então, ele diz aqui, quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas exatamente como se procede entre nós. Quando eu quero, se eu sou professora, se eu sou médica, se eu sou engenheira, eu quero fazer um curso de qualificação, de especialização da minha área, eu tenho que procurar um curso com professores daquela área para me especializar. Então, ele deverá, o aluno, buscar o curso, fazer esse curso com os professores, e ele aqui coloca no final uma coisa muito importante, e trabalhar com assiduidade. Então, o cara vai fazer um curso no Senai, no Senac, para se especializar, ele vai ter que, além de estudar, trabalhar com assiduidade, frequentar o curso, estudar as apostilas, assistir às aulas, para que ele possa crescer e aprender. Então, agora eu vou abrir o ecrã aqui e a gente vai ver, não é muita coisa não, é apenas para a gente ir complementando aquilo que nós já tínhamos falado aqui. Espera aí, um instantinho. É que é tanta coisa que eu tenho que abrir aqui. Deixa eu abrir. Espera aí que eu me enrolei aqui sem querer. Tá. Esse aqui. Eu esqueci de abri-lo. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Aqui. Fiquei uma semana sem usar. Então, aqui é a introdução, mas nós não vamos vê-lo todo, vamos ver apenas alguns slides. Perseverança e seriedade. É o texto escrito, então não tem problema. O que caracteriza, reforçando alguns itens, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Há todo o encadeamento de ideias para se passar do simples ao complexo, né? Então, há toda essa ideia. Deixa eu... É que ele está... Tenta fechar isso aí. Então, ele diz aqui, há todo o encadeamento de ideias para se passar do simples ao complexo. Não é o trabalho de um dia, de um mês, mas de toda uma vida. Perceberam? Então, o que caracteriza é perseverança e seriedade. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade.
há todo o encadeamento de ideias para se passar do simples ao complexo. Não é um trabalho de um dia, de um mês, mas de toda uma vida. Por isso, os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de bons sentimentos. Se quereis respostas sérias, sede sérios, vós mesmos, em toda a extensão do termo. Então, se nós estamos, como ele disse aqui no Livro dos Espíritos, quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Ora, se eu estou fazendo um curso com os espíritos, se eu desejo receber respostas sérias, eu preciso ser sério na minha pesquisa, no meu estudo. E sério em toda a extensão do termo. E mantendo-vos nas condições necessárias. Então, essa seriedade tem que ser contínua. Somente então obtereis grandes coisas. Se nós não formos perseverantes e sérios naquilo que desejamos alcançar, nós nunca conseguiremos chegar ao ápice. E isso não é só para a doutrina, não. É para tudo que a gente faz. Se você vai se dedicar ao empreendimento, você tem que ser sério, perseverante naquilo. Se você quer obter grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Olha aí, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Então, os espíritos superiores nos acompanham, nos incentivam, nos protegem, nos ajudam na caminhada e observam se estamos nos esforçando. Quando eles percebem que, apesar de muitas vezes eles chamarem a nossa atenção, nós não estamos querendo nada com a Hora do Brasil, estamos enrolando, eles vão saindo, vão indo embora. Por quê? Como disse Jesus, eles seguem aquela máxima: não jogueis pérolas aos porcos. Por que insistir com alguém que nada quer, se existem inúmeros outros que estão desejando crescer? Então, eles não vão ficar insistindo com aquele aluno que não quer estudar, com um aluno negligente. Eles vão estar sempre prontos a ajudar aqueles que estão buscando se esforçar, tá? Então, nós vamos hoje parar por aqui. Era apenas para a gente fazer uma observação do estudo. Estamos aqui. Então, essa observação eu achei muito importante. Eles estão sempre buscando auxiliar aqueles que estão, de certa maneira, se esforçando. E aqui nós não falamos da pessoa ter aquela capacidade, ser um bambam, não. Qualquer pessoa desejosa de aprender, os espíritos estão prontos a ajudar. Qualquer um. Então, agora, se a pessoa demonstra que realmente ela não está interessada, eles não vão ficar ali ao lado. Eles vão buscar outro. Igual o professor, ele está ali com aquele aluno e percebe que o aluno não quer nada, ele tem uma turma de 35. Ele tem uma turma de 35. Se um não quer, por mais que ele se esforce, ele tem que olhar para os outros. E é assim, até que um dia, aquele negligente decida crescer e aprender. Aí eles estarão prontos novamente a ajudar. Mas não é assim a vida? A vida é assim. A vida é assim.
Então, continuando aqui no Livro dos Espíritos. Dissemos que os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Daí a importância da gente tomar muito cuidado com as nossas reuniões. As nossas reuniões precisam ser sérias, ter um objetivo que visa o crescimento, a educação, a transformação. Reunião de frivolidade, de bobagem. A gente não está falando de reunião onde alguém esteja lá querendo fazer o mal, não. Mas uma reunião, a pessoa se reúne, vamos estudar o Livro dos Espíritos. Aí começa aquelas brincadeirinhas para lá, brincadeirinhas para cá, sem uma seriedade, uma perseverança, os espíritos vão embora. Porque eles não estão ali para isso. Entendeu? Eu vou fazer agora um pequeno comentário. Não a gente está aprendendo, nós temos um grupo, Evangelho em Casa. O nosso grupo é um grupo que o objetivo dele não foi para que a gente ficasse de brincadeiras, de frivolidades, de discutindo política, isso ou aquilo outro. É um grupo para a gente trocar. Então, você tem um vídeo, você tem uma mensagem importante, você tem um estudo, você vai e coloca lá. Porque a gente não sabe, às vezes você coloca uma mensagem até despretensiosa. Eu achei aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, de irmã Sheila, eu achei bonita, vou colocar aqui de bom dia. Aí, daqui a pouco, você recebe uma mensagem de um companheiro que diz assim: gente, eu precisava ter... Obrigado, porque eu precisava ler isso. Então, aquela mensagem que você acha ali, você coloca, e você acha que é uma mensagem. Às vezes, alguém precisava daquela palavra que está ali. Então, aquela mensagem tocou o coração de alguém. É importante. É importante. Às vezes você pega, tira um trecho do Evangelho, coloca lá no grupo. Você tem um GIF com a mensagem do Dr. Bezerra, do Chico, você coloca lá no grupo. Tudo é maravilhoso. Porque alguém vai ler aquilo. E aquela mensagem pode ser o que aquela pessoa estava precisando para, naquele dia, ela se acalmar, ela deixar de fazer algo grave e sério, até mesmo, sei lá, algo que poderia desequilibrar muito seriamente a vida dela. Então, é importante a gente colocar isso. Né? Um livro que você leu e que você acha bom, você coloca lá. Um vídeo de uma palestra, a divulgação de um cartaz de um evento espírita. Agora, evitar questões da nossa vida social, tipo política. Você tem outros grupos. Normalmente a gente nunca tem um grupo só, não é? A gente tem grupo de família, grupo de trabalho, grupo de amigos. Colocar em outros grupos. Às vezes a pessoa quer botar uma propaganda de alguma coisa, coloca em outros grupos. Esse grupo Evangelho em Casa, como tem muitos outros grupos, é para esse tipo de coisa. Para a gente divulgar a doutrina, para a gente falar de amor, de caridade, dos ensinos dos espíritos, entendeu? Porque a gente vai estar sempre envolvido no grupo com esse tipo de coisa. Hoje, por exemplo, o Beto aqui, ele colocou um vídeo que não sei se vocês viram,
Não é espírita, é de um pastor evangélico. Mas eu achei ótimo. Eu pensei assim, eu acho que esse cara é aluno de Joana de Ângeles. Eu pensei, quem viu o vídeo, nossa, ele falando das emoções, que coisa fantástica. Quem não viu, vai lá depois no Evangelho de Casa, para mostrar que a gente também encontra coisas boas de outras religiões. Eu achei essa mensagem desse pastor evangélico maravilhosa, ele falando para a gente tratar do nosso íntimo, dos nossos sentimentos. Maravilhosa mensagem. Então, quem não leu, leia. Então, é esse tipo de coisa. É isso que ele está falando de reunião séria. Então, quando a gente coloca lá no nosso grupo essas mensagens, eu não tenho nem o que reclamar, porque o pessoal sempre procura colocar realmente essas coisas lá, a gente não encontra outras coisas que lá no grupo o pessoal segue direitinho essas regras, a gente encontra coisa muito boa. É um vídeo, uma mensagem que todo mundo vai lá, coloca, uma orientação. Isso é muito bom, porque a gente não sabe o que vai no coração das pessoas e da necessidade das pessoas. Daí a importância da seriedade no trabalho que a gente faz. Porque, como diz Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E não são só os encarnados, tem os desencarnados também. Que eles também participam, entram em contato com essas mensagens que nós colocamos lá. Eles leem também, eles aprendem, eles crescem também. Então a gente tem que estar sempre, né, percebendo isso. Quando a gente encontra uma coisa boa, a gente deve divulgar para que as pessoas possam todas participar daquilo, né? Então, continuando aqui, ele fala, né, a leviandade e as questões ociosas afastam os espíritos sérios, que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem. Quer dizer, uma reunião frívola, que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem. Será respondida, mas por quem? Se você está numa reunião frívola, de pessoas que não estão interessadas em nada, e você faz lança uma pergunta séria, quem é que vai responder? Que espírito vai dar a resposta? Acontece como se há um bando de doidivanas, quer dizer, pessoas desequilibradas, que estejam a divertir-se, propusessem estas questões, que é a alma. Então está lá no meio de um bando de pessoas frívolas, e aí você pensa, eu quero uma resposta séria para essa pergunta. Que é a alma? Que é a morte? Que resposta você espera conseguir? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sisudas, ele usa a palavra sisuda aqui, mas esse aqui é no sentido de séria, tá? Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda seriedade. Então, essa sisudez é seriedade. Se você quer respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda seriedade, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Então, se você quer uma resposta séria, você tem que se comportar com seriedade, e ele ainda coloca aqui, com seriedade, mas na mais ampla acepção do termo. Não é seriedade só da boca para fora, não. É seriedade na mais ampla acepção do termo. Aí a gente fala assim, quando a gente lembra do relacionamento de Emmanuel com Chico, às vezes ele diz assim, nossa, mas o Emmanuel era tão, né, duro às vezes com Chico, né?
a gente vê que eles iam no Chico, cobrava do Chico uma disciplina, lembra? Essa disciplina significa o seguinte: no grau de evolução que nós estamos, disciplina. Evoluindo um pouco mais, disciplina. A disciplina vai ser maior. A necessidade da disciplina vai ser maior. Subindo mais um pouco, a necessidade da disciplina vai ser muito maior. Então, se você está aqui e o outro está aqui, o grau de disciplina é diferente. Você não pode cobrar desse o grau de disciplina desse aqui. Não é? Conforme você vai crescendo, o grau de disciplina vai crescendo também. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, disciplina se você está aqui. Disciplina se você está aqui. Disciplina se você está aqui. E os níveis de disciplina não são iguais. O nível de disciplina que me é cobrado é diferente do nível de disciplina que é cobrado de Emmanuel. Não é? É diferente. Então, vai crescendo, o nível de disciplina vai crescendo também mais. Então, ele diz aqui: se quereis respostas sérias, a vez de comportar-vos com toda a seriedade, na mais ampla acepção do termo que eu conheço, da seriedade. Porque a minha mais ampla ideia de seriedade é uma, a do Dr. Bezerra é outra. O que eu considero seriedade, de repente, para o Dr. Bezerra, não é seriedade ainda. Não é? Porque a gente pensa que eu acho que seriedade é isso. Aí o espírito superior olha e diz: isso não é seriedade, mas já é um começo. Então ele diz, na mais ampla acepção do termo, que eu considero de seriedade, e de preencher todas as condições reclamadas. Não é só considerar, você tem que preencher aquelas condições. Só assim obtereis grandes coisas. Perceberam a seriedade dessa frase, de como ele termina esse item? Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, aí ele aqui bota mais coisas, como se o que ele falou já não bastasse. Sede, além do mais, laboriosos, perseverantes nos vossos estudos, sem o quê? Sem isso, ele quer dizer, sem isso, os espíritos superiores vos abandonarão. Foi como nós terminamos lá as nossas slides, como faz o professor com os discípulos negligentes. Então, a gente percebe aqui que não dá para estudar essa doutrina na brincadeira. Se nós é aquela coisa, se você não, é uma frase que o pessoal diz por aí, se você não sabe brincar, não desce pro parquinho. Não é verdade? Se você não sabe brincar, não desce pro parquinho. Porque se você vai buscar estar entre os espíritos, você tem que se comportar de uma forma adequada e não ficar querendo tomar o tempo deles. Tomar o tempo deles. Porque o tempo deles é um tempo muito precioso. Não é? Muito precioso. E nós precisamos fazer a nossa parte. E graças a Deus, hoje, nós já estamos compreendendo isso, não é? Se a gente comparar com 30 anos atrás, olha quanto nós já crescemos. E é bom isso. Não a gente ficar observando, analisando o outro. O outro, ele nunca... Não, a gente tem que olhar para a gente mesmo.
e ver o quanto nós já crescemos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Denise, Irani, Félix, abertinho aí uns 3 minutinhos para a gente fazer alguma consideração. Eu Iraci. só, eu só vou dizer uma coisa, eu estou me sentindo muito envergonhada. Eu, eu sou uma pessoa disciplinada, mas eu não sou uma pessoa de pegar e estudar e insistir. Então, eu estou muito envergonhada com isso. Estou me sentindo assim muito necessitada. Meu Deus do céu! Mas é assim mesmo, Iraci. Graças a Deus, hoje a gente, como diz o nosso companheiro Paulitas, graças a Deus, hoje eu já sou o que sou. Entende? Eu agradeço porque eu já aprendi bastante, continuo aprendendo, mas não sou a pessoa dedicada, perseverante, eu não sou honesta, eu não sou. Desculpe, está entrando agora. Mas hoje você já é mais do que era. Ah, sim, já sou mais, mas eu podia ter sido mais. Pelo tempo que eu estou na doutrina, eu podia ter aprendido mais. Isso se chama também preguiça, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai crescendo, que cada um tem o seu tempo, mas o importante é que nós já despertamos. Isso é o importante. O despertar já aconteceu. Ainda bem, né? Já aconteceu há tempo, né? Já era tempo. É isso aí. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa?